pessoal! Vocês sabiam que Deus usou até mesmo os inimigos para testar a fidelidade de Israel? Pois é. No capítulo 3 de Juízes, que a gente vai ler, apresenta-se os primeiros 3 juízes levantados por Deus, incluindo o libertador que usou sua mão esquerda para enganar um rei opressor. Vem com a gente descobrir essas lições assim poderosas. E se você ainda não está inscrito, inscreva-se aqui no canal. Deixa o seu like. E ao final eu vou te lembrar para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Tá combinado assim? Então vamos começar a nossa leitura, que hoje eu farei, nesta Bíblia aqui, olha. Bíblia Arqueológica NVI, da editora Vida. É uma Bíblia de estudo, uma nova versão internacional. Legal, né? Eu tenho essa Bíblia desde o ano de 2017. Olha que legal. Vamos lá. Então, pega a sua Bíblia, capítulo 3 de Juízes, e vamos começar a leitura. Ela é super pesada. Meu Deus. Se você está sem a sua Bíblia, dá um pause aí no vídeo, vá lá, pegue e continue, porque é super importante você acompanhar, tá? Simbora. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Deus fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles. E prestaram culto aos deuses deles. Tudo que Deus disse para não fazer, eles fizeram, né? Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel que ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas, quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel, conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas. Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Vocês já sabem que a cidade das palmeiras é Jericó, né? Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: "Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei." O rei respondeu: "Calado,
e todos os seus auxiliares saíram da sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina. E como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então, Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar e, como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Uau! Como é pesado isso aqui, gente. Bom, nós lemos nesse capítulo 3 a apresentação dos primeiros 3 juízes e como Deus testou o povo através das nações estrangeiras que permaneceram na terra prometida. Essas nações, filisteus, cananeus e outros, ficaram para testar a fidelidade de Israel, para ensinar a guerra às novas gerações. A desobediência de Israel os levou a obedecer deuses estrangeiros, o que levou à ira de Deus, né? E aí ele permitiu que eles fossem oprimidos por seus inimigos. Mas Deus é misericordioso, né? E acabou respondendo aos clamores do povo, levantando juízes ungidos pelo seu próprio Espírito Santo. Otiniel foi o primeiro juiz de Israel que derrotou o rei da Mesopotâmia e trouxe paz durante 40 anos, o tempo que o povo ficou no deserto. Eude foi o segundo, ele era canhoto e com astúcia, né, assassinou Eglon, que era um rei moabita, opressor, e libertou Israel. E a estratégia que ele usou chamou atenção porque os guardas do rei não desconfiaram que a sua arma estava na coxa direita. Uma dica da engenhosidade de Deus, né? E aí Israel teve 80 anos de paz sobre a liderança dele. Sangar foi o terceiro, um outro libertador, assim, bem breve, né? Mas bem eficaz. Com apenas uma vara de bois, ele derrotou 600 filisteus e salvou Israel. Então, o capítulo mostra como Deus pode usar situações caóticas para treinar e moldar o seu povo à obediência e à dependência completa dele, não é verdade? E aí a gente tem que pensar que lições a gente pode extrair desse capítulo para aplicar em nossa vida de hoje, porque senão de nada adianta a gente ler, senão a gente lê, mas o que a gente vai fazer com o que a gente leu? Exatamente isso. Buscar, extrair lições, fixar na nossa memória e aplicar na nossa vida. É isso que a gente está fazendo todos os dias aqui. Por exemplo, você sabia que Deus testa as nossas dificuldades em tempo difícil? A gente viu, né? As nações que permaneceram na terra foi um teste para os israelitas. E da mesma maneira, Deus faz isso com a gente.
Não fique achando que é só do inimigo, que só o inimigo que te testa. Deus nos testa. Só que Ele nos testa para nos aprovar, enquanto o inimigo nos testa para nos derrotar. Olha a diferença. E Deus levanta pessoas improváveis, né? Eude era um homem canhoto, o que era assim incomum naquela época. Tem estudiosos que eles afirmam que os canhotos vinham da tribo de Benjamim e que pode ter sido uma característica assim, obtida artificialmente por meio de uma atadura que prendia o braço direito dos meninos desde cedo para eles serem treinados como guerreiros especiais com a mão esquerda. Olha que interessante isso. Se é verdade ou não a gente não sabe, né? Mas fica essa dica que é bastante interessante e tem relação. E o último juiz desse capítulo foi Sangar, que a gente leu aqui, que apenas uma vara de bois ele derrotou 600 filisteus. E aí a gente vê como Deus usa pessoas e ferramentas simples para a sua glória. Outra coisa para a gente ver é o poder da oração. Quando Israel clamava ao Senhor, ele sempre enviava alguém para salvá-los. Isso mostra que Deus ouve as nossas orações. Quando a gente está assim, sinceramente arrependidos, né? E pequenos atos podem ter grandes impactos. A gente viu assim, gente, olha só, Eude e Sangar, eles foram corajosos. Olha, e essa coragem pode mudar a história e trazer libertação para muitos. Gente, olha o momento em que estamos vivendo atualmente, nesse estado de exceção. Ah, se todos vocês pudessem saber o poder que nós temos juntos. Falta posicionamento. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ai, Senhor. Vamos agora refletir? Para a gente poder acrescentar insights. E vamos voltar para esse capítulo 3 de Juízes, né? Vamos pensar. Como é que eu posso confiar que Deus está transformando os meus desafios em algo que vai me moldar espiritualmente, né? Que mais? Será que nós estamos subestimando ferramentas ou qualidades em nós, qualidades, dons, talentos, cada um de nós tem e Deus pode usar para a glória dele? Pensa nisso. Em que áreas da sua vida você precisa clamar a Deus em arrependimento e em dependência total? Anote isso. Vamos conversar agora com Deus? Ai, Pai, obrigada por nos mostrar a tua fidelidade o tempo todo. Mesmo em tempo de opressão, quando estamos, como lemos em Juízes, estamos vivendo agora. Como é bom, Pai, que o Senhor usa quem o Senhor quer. Inclusive pessoas comuns, tidas como improváveis aos olhos do mundo. Mas o Senhor usa essas pessoas para cumprir os seus propósitos, Pai. E eu digo, Hineni, em hebraico, que significa eis-me aqui. Ai, Senhor, envia-me a mim. Eu me lembrei também agora do que o apóstolo Paulo falou lá para os crentes de Corinto, né? Eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo Coríntios, nem o capítulo. Mas ele explicou que o Senhor escolhe as coisas fracas e desprezadas para envergonhar as fortes. Ai, Pai, como o Senhor é maravilhoso, estrategista. Muito obrigada. Outra coisa muito importante que a gente também viu nesse capítulo é que o Senhor, Pai, se utiliza dos desafios como instrumento de crescimento e ensinamento para todos nós que somos teus, Pai. Obrigada, Deus meu, eu te amo. Obrigada por cuidar de mim, por cuidar de nós. Obrigada por ser meu pai, meu sócio, meu discipulador, meu orientador. Ai, o meu tudo, Pai. Obrigada, Pai. Eu te amo. Amém, amém.
E nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. É isso aí, amados. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã nós vamos para o capítulo 4 e vamos falar de uma profetisa. Débora, não perca, vai ser muito legal. Eu deixo um beijo no seu coração. Ah, lembrando, deixa você também o seu like e compartilha com alguém que você ama. Combinado? Fui. Tchau, até amanhã.